pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula para o 9º ano, e durante essa semana a gente vai trabalhar a ideia da representação de um sistema de equações, né? Quando a gente fala da representação, vocês vão perceber que na álgebra os elementos, as representações, elas são bem diversas, né? E é muito comum quando a gente faz referência à álgebra, a gente está fazendo referência a equações, a letras, incógnitas, variáveis, mas a gente vai ver uma representação muito importante, que é a representação gráfica, né? Então, um gráfico na álgebra, ele auxilia você a interpretar, você compreender determinadas situações. E no caso aqui, a gente vai se preocupar na aula de hoje a compreender como é a técnica para você representar graficamente um sistema de equações. Eu estou falando de um sistema de equações, mas a gente já viu em aulas anteriores que um sistema de equações ele é composto por várias equações. No caso aqui, a gente está vendo o caso com duas equações. Então, na verdade, a gente está falando da representação de uma equação. E quando vocês estudarem a função polinomial do primeiro grau ou a função afim, vocês vão perceber que é da mesma forma, né? Com algumas diferenças, né, que a gente vai perceber, mas você vai perceber que a técnica ela é bem parecida, tá certo? Então é importante que você tenha compreensão do que é um sistema de equações para que a gente compreenda como é que vai ser a técnica utilizada na aula de hoje, tá certo? Lembrando que essa aula no formato digital, se você está vendo pela TV, se você está vendo pelo celular, pelo computador, você pode estar também revendo as nossas aulas pelo nosso canal no YouTube, tá certo? Mas se você está vendo ao vivo aí pelo aplicativo, entra em contato conosco, tira sua dúvida, manda sua sugestão, uma informação que você quer adicional aqui da nossa aula, tá certo? E com relação às nossas aulas lá no canal do YouTube, dá uma olhadinha, vê lá a playlist, qualquer dúvida que você tenha, escreve lá nos comentários, tá certo? Vai ser um prazer tirar a tua dúvida, ok? Então vamos começar, né? Relembrando um pouco de que na aula de hoje a gente vai fazer referência muito ao que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Tanto comigo aqui quanto com o professor Ricardo, você viu que foram estudados os sistemas de equações. Então vamos relembrar um pouco, né? Quando a gente fala de sistema de equações, a gente está falando de uma representação de uma ferramenta algébrica que representa uma determinada situação, né? Então eu trouxe ali algumas situações, como por exemplo, uma bola de vôlei mais uma bola de basquete igual a 3, uma bola de vôlei menos uma bola de basquete igual a 1, não é? Então essa representação aí, ou seja, a bola de vôlei e a bola de basquete estão representando informações desconhecidas, que a gente viu em aulas anteriores que essa representação pode ser feita através de letras também, né, que são as chamadas incógnitas. Incógnita significa uma informação desconhecida. Então, nesse caso aí, o nosso trabalho nas aulas de sistemas de equações foi descobrir o valor dessa letra, ou seja, descobrir o valor da incógnita. No caso de hoje, a gente vai fazer uma representação gráfica desse sistema. E qual é a vantagem de você fazer uma representação gráfica? Você vai observar que a representação gráfica, ela auxilia você a interpretar determinadas situações, como por exemplo, você vai ver aí na sua sala, com seu professor, com sua professora, o que significa a solução de um sistema de equações graficamente falando, tá certo? Eu vou apenas ensinar a representação, te mostrar como é a representação, mas a solução tu vai ver que tem uma relação bem interessante. Então, quando a gente fala de uma representação gráfica, a gente simplesmente está dizendo o seguinte: como é que essas letras somadas, subtraídas, iguais a números, podem ter uma representação num gráfico, tá certo? E quando a gente fala a palavra gráfico, você deve prestar bem atenção ao seguinte detalhe: existem os gráficos da estatística, que são aqueles gráficos barras, colunas, setores e linhas, e existe esse gráfico aqui que a gente vai estudar, que é o gráfico representado no chamado plano cartesiano. Eu vou explicar quais são as principais características do plano cartesiano. Então, observa essa representação que está aparecendo aí na tela. Isso é o que a gente chama de plano cartesiano, tá certo? O nome cartesiano é por conta do matemático e filósofo René Descartes, que foi o que, não só ele, né, mas que concebeu essa ideia para ter essa representação aí. E você vai ver que é super simples você compreender
como é a organização de um plano cartesiano. Por exemplo, você pode observar que existe uma linha deitada, né, uma linha horizontal, chamado eixo horizontal, com relação também ao eixo vertical, esse que está em pé. Vou até fazer uma sugestão aí, escreve aí nos comentários, seja aí do aplicativo, seja do nosso canal no YouTube, como é o nome de cada um desses eixos aí, tá certo? Por enquanto aqui na aula a gente vai chamar de eixo horizontal, ou esse que está deitado, e o eixo que está em pé. Então, nessa primeira parte da aula, vamos entender um pouco qual é o funcionamento do chamado plano cartesiano, tá certo? O plano cartesiano, ele é formado por eixos, né? Eu separei aí esses dois eixos, né? Colocando um em pé, colocando o outro deitado. Então, é como se fosse uma régua, vamos imaginar assim, né? Só que no caso aí, essa régua, você já estudou os números inteiros, né? Ou seja, você tem aí a representação dos números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, vai seguindo os números positivos para cima, da mesma forma que a gente vai ter aqui nesse eixo deitado. Eu vou observar aqui, ó, do ponto 0 para cima, os valores positivos. Nesse eixo que está deitado, do ponto 0 para a esquerda, no caso aqui, desculpa, para a direita, os números positivos. Nesse que está em pé, ó, do ponto 0 para baixo, os negativos. E nesse eixo que está deitado, o eixo horizontal, do 0 para a esquerda, os números negativos. Então, você já observa o seguinte, o 0 é o ponto de partida, que a gente chama no plano cartesiano de a origem, tá certo? Só que quando você vai falar do plano cartesiano, a principal função dele é se localizar. Você vai observar que o plano cartesiano a gente representa elementos matemáticos de maneira geral, mas o ponto de partida é a gente se localizar. E a localização no plano cartesiano, ela é muito parecida com algumas coisas que a gente vai ver de situações do nosso dia a dia. Então, o plano cartesiano, observa que eu vou marcar 4 pontos aí. Aquele primeiro ponto ali, tá certo? Marquei ali, até usando o símbolozinho que é muito utilizado em aplicativos de localização, né? Se você fizer a busca no Google aí, por exemplo, por um determinado lugar, provavelmente vai aparecer aquele símbolo ali. Eu vou pegar naquela outra região ali, observe que eu vou ter a terceira parte nessa outra região e a quarta parte, que isso, nesse plano cartesiano, recebe o nome de quadrantes. Observa que foi dividido em 4 partes, então cada uma dessas partes é chamada de quadrante, tá certo? Então, é uma maneira de você se orientar no plano cartesiano, é você encontrar ou dizer em que quadrante você está. Então, a gente faz referência as 4 regiões de quadrantes, tá certo? A leitura você vai se acostumando aos poucos. A gente começa com esse primeiro aqui, chamado de primeiro quadrante, e a gente vai no sentido contrário do relógio. Ó. Primeiro quadrante, aquele ali, vai seguindo segundo, terceiro e quarto quadrante, tá certo? Então, esses elementos aí são os que compõem o chamado plano cartesiano. E a localização no plano cartesiano é bem parecida com algo que você já viu lá em geografia, nas aulas de geografia, quando você estuda as latitudes e longitudes. Lembra que são aquelas linhas imaginárias, né? Ou seja, circundando aí o planeta Terra. Então, você tem aí essas linhas na horizontal e na vertical, no caso aí, essas linhas circulando o planeta Terra. Então, é mais ou menos isso daí, tá certo? A gente vai observar que essas localizações aí, ou seja, essas linhas nesse sentido, né, que você tenta lembrar lá das aulas de geografia, como é o nome de cada uma dessas linhas imaginárias aí. Então, a gente faz esse tipo de localização também no plano cartesiano, fazendo referência ao que você viu, por exemplo, dessas localizações. Então, é como se você colocasse uma malha quadriculada ao redor do planeta Terra. A mesma coisa a gente vai fazer agora, o contrário, a gente vai tirar essa malha e colocar ela plana para a gente entender como é o chamado, por isso que o nome é dado de plano cartesiano. Então dá uma olhadinha aí. Quando a gente vai observar uma localização, percebe que a gente toma como referência esses eixos, essas linhas deitada e em pé, ou seja, os eixos horizontais e verticais vão dar a orientação para a gente, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer essa organização? Então, a primeira coisa é o seguinte, cada ponto no plano cartesiano, ele vai ser ordenado, por isso que recebe o nome de par ordenado,
porque depende da ordem que a gente está lendo essas informações. Então, a primeira informação vai fazer referência ao eixo horizontal, esse que está deitado, certo? Então, a primeira informação vem desse eixo horizontal. A segunda informação vai vir do eixo vertical. Então, toda vez que a gente for se localizar, for localizar um ponto no plano cartesiano, a gente vai fazer referência a isso daí. Então, dá uma olhadinha. Por exemplo, aquele primeiro ponto que eu estou marcando ali, a gente está observando que a primeira informação eu estou pegando do eixo deitado, no caso aí, vale 2. E depois eu vou olhar qual é a informação do eixo em pé, que é aí, ó, você está vendo o ponto 3. Então, eu posso dizer que esse ponto aí, ele tem a localização 2, 3. A gente vai usar o termo coordenadas. Então, esse ponto aí, ele tem coordenadas 2 e 3. E a gente representa, a gente vai ver aos poucos como é essa representação. Então, percebe que aquele ponto ali, ó, ele está se relacionando com essas informações. E a anotação que a gente vai observar aí é que aquele ponto tem coordenadas 2 e 3. Então, a gente vai ver isso em todos os elementos aí. Ó. Então, observa que esse ponto 2, 3, ele tem essas orientações, essas coordenadas que você está vendo aí na tela, tá certo? Se eu pegar um outro ponto aí, você vai observar que esse ponto, percebe que a minha primeira informação, ela vem do eixo que está na horizontal. Então, depois é que eu vou ver qual é a informação que está no eixo, no eixo vertical. Nesse caso aí, observa, ó, a partir do ponto, eu olho para o eixo horizontal, eu vou encontrar o ponto menos 4, e depois eu olho para o eixo vertical, vou encontrar o ponto menos 4. Então, eu vou dizer que as coordenadas desse ponto vão ser menos 4 e menos 4. Então, é aquele ponto ali, a notação a gente utiliza dessa forma, tá certo? Então, aprendendo a localizar um ponto, por que a gente começa com um ponto? Porque a gente vai observar que todos os elementos que nós representamos no plano cartesiano, a gente sempre vai tomar como referência alguns pontos desses elementos. Então, a representação gráfica de uma equação, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro que existem muitas formas de você representar graficamente uma equação, tá certo? E a gente vai escolher uma delas. O que eu vou fazer é o seguinte, como é que essa equação aí, y mais w igual a 3, ela é representada graficamente? Como é que essa outra equação, y menos w igual a 1, é representada graficamente, tá certo? Você vai ver que é uma característica bem comum na álgebra, você ter elementos algébricos que têm várias representações, tá certo? Nesse caso aí, a gente vai tentar ver como é que essa representação algébrica, ela é representada graficamente. A primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, esse tipo de equação que a gente está observando vão ser sempre representados por gráficos dessa forma. Observe, ou ele vai estar dessa maneira, ou nesse outro sentido que está aparecendo aí, né? Então, ele vai ter uma variação de local, mas você vai observar que a característica principal dele é sempre ser uma reta, tá bom? Então, sempre que você tiver uma equação desse tipo, lembra que essa equação desse tipo é chamada de equação do primeiro grau, onde todas as incógnitas aí estão, no caso aí, elevado ao expoente 1, não é? Então, é chamado de uma equação do primeiro grau. E a característica de uma equação do primeiro grau, graficamente falando, é ser uma reta. Então, a primeira coisa que vai facilitar para a gente é isso daí. Independente da equação que a gente vai ver na aula de hoje, a gente já sabe que ela é uma representação de uma reta, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer essa representação? Eu vou chamar aí do método, o método que eu vou utilizar aqui é a interseção com os eixos. Existem outros métodos, muito comum você encontrar também o método de você ir atribuindo valores, né? Você vai atribuindo valores e vai marcando aí no plano cartesiano. É uma opção, tá certo? É válido você aprender das duas formas. O que eu vou fazer aqui é chamar o método chamado de interseção com os eixos. Olha só como é que ele funciona. Veja, é bem intuitivo. Se a gente já sabe que o gráfico representado aí nessa ilustração é uma reta, ou seja, vai ser de um dos tipos da equação que a gente está estudando, você observa que independente da reta que eu apresentei aí, ó, ela tem sempre uma característica. Ela passa uma vez nesse eixo em pé
e ela passa também uma vez nesse eixo que está deitado, ou seja, uma vez interseção com cada um desses eixos aí. Independente, ó, o segundo exemplo também, independente da posição aonde ela esteja, a gente consegue observar que ela passa uma vez em cada um dos eixos. Essa vai ser a ideia, esse vai ser o gancho que a gente vai pegar justamente para entender como é que a gente vai construir esse gráfico aí, tá certo? Então a gente vai observar o seguinte, esse método ele consiste em a gente determinar as interseções com os eixos. E como é que a gente vai fazer isso daí? Vou explicar pausadamente cada um dos exemplos que eu vou apresentar aqui. Então ele vai consistir da seguinte forma. Então imagine que eu te dou uma equação, eu apresente uma equação e a gente descubra que essa equação, a sua representação gráfica, passa nesse ponto aí, certo? Ou seja, nesse ponto 4. E eu descubra depois também, a gente vai passar por duas etapas, que essa representação gráfica também passa pelo ponto 3. Se eu tenho uma representação gráfica e é uma reta, e ela tem que passar por esses dois pontos, um conceito básico da geometria é que uma única reta vai passar por dois pontos ao mesmo tempo. Então, nesse caso aí, a reta que eu vou representar tem obrigatoriamente que passar por esses dois pontos, eu teria aí a representação gráfica, tá certo? Então, a lógica é essa, presta bem atenção. O que a gente vai fazer é identificar aonde passa no eixo, depois identificar aonde passa no outro eixo e simplesmente, como é uma reta, é só traçar uma reta que passe por esses dois pontos aí. Então, o trabalho da gente agora é como a gente vai descobrir essa interseção com os eixos, certo? Então, a descoberta dessas interseções é o que eu vou te apresentar a partir de agora, ou seja, descobrindo como é que a gente faz a representação, a gente faz a identificação dessas interseções, a gente vai conseguir observar o seguinte. Então, preste atenção. Então, vamos lá. Vamos organizar as nossas ideias. Eu preciso representar no plano cartesiano, isso que eu já te mostrei na aula de hoje, como é que eu represento nesse plano cartesiano uma reta que represente uma determinada equação. Olha o que é que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é aonde é que essa reta ela intersecta esse eixo deitado e depois quando é que ela intersecta esse eixo que está em pé, ou seja, os eixos horizontal e vertical. Se eu descubro isso daí, acabou o meu problema. É só eu traçar uma reta que passe por esses dois pontos e essa reta vai ser a representação dessa equação, tá certo? A única coisa que falta eu te apresentar até agora é como é que a gente vai fazer para descobrir essas interseções, tá certo? O que acontece é o seguinte, eu deixei escrito aí, ó, incógnita igual a zero para saber onde passa no eixo. O que é que eu quero dizer? Presta bem atenção. Veja que eu tenho aí y mais w igual a 3. E eu disse incógnita igual a zero é porque é o seguinte, se eu zerar uma das incógnitas, o valor que eu vou descobrir é exatamente o valor aonde passa no eixo. Então, o que eu vou fazer aí é o seguinte, eu vou zerar a incógnita y, vamos fazer mentalmente aí, ó, o que está apresentando. Nas telas seguintes eu vou apresentar como se fosse cálculo. Mas vamos imaginar aí, se eu pegar nessa equação y mais w igual a 3, se eu fizer o y igual a zero, o que é que vai resultar? W igual a 3, certo? Se agora eu fizer o contrário, eu fizer a incógnita w igual a zero, então o resultado que eu vou ter aí é y mais 0 igual a 3, ou seja, y igual a 3. Então, eu encontrei w igual a 3 e y igual a 3. E o que é que isso vai me dizer? Ou seja, cada uma dessas incógnitas vão estar representadas em um dos eixos e eu acabo de representar essas interseções, ou seja, o que eu desejo, eu vou conseguir representar nessas situações. Então, vamos ver um exemplo, tá bom? Então, eu vou fazer esse exemplo pausadamente, a gente compreendendo cada uma das etapas. Mas antes da gente fazer, é importante lembrar, o método que a gente está utilizando é o método de interseção com os eixos, ou seja, eu descobri aonde é que essa reta passa nos eixos e simplesmente fazer uma reta traçando por esses dois pontos aí, tá certo? Lembrando que o que eu preciso fazer para descobrir a interseção
é isso daí, ó, eu zerar cada uma das incógnitas e isso vai me dar a interseção com cada um dos eixos, tá certo? Uma outra coisa é que eu escolhi as letras Y e W lá nas aulas anteriores. Lembra que a escolha foi aleatória, eu escolhi letras quaisquer. No caso aí dos eixos, a gente tem eixo chamado de X e eixo chamado de Y, mas isso é história para a gente discutir em outras aulas, tá certo? A única coisa que a gente vai precisar ficar atento é que cada incógnita aí tem que ser representada por um eixo. Então, por exemplo, eu vou escolher a letra Y para ser representada por esse eixo que está em pé. Coincidentemente, esse eixo aí, no caso do plano cartesiano, ele é chamado de eixo Y, tá certo? E esse eixo deitado, o eixo horizontal, é onde eu vou representar os valores da incógnita W, tá certo? Então, recapitulando aí, o eixo que está em pé, o eixo vertical, vai ser onde estão as representações da incógnita Y. E o eixo deitado, o eixo horizontal, será o eixo em onde eu vou representar os valores, as informações da incógnita W, tá certo? Feita essa organização, eu vou começar a realizar aquilo que eu disse anteriormente. Eu vou zerar cada uma das incógnitas e vamos ver o que é que vai acontecer. A gente já sabe até do resultado, né? Então, olha essa primeira linha aí. Fazendo y igual a zero, setinha para o lado, observa que daquela equação ali, ó, y mais w igual a 3, eu zerei a incógnita y. Então, ficou 0 mais w igual a 3, ou seja, o w vai ser igual a 3. A mesma coisa embaixo, né, que a gente já tinha feito discutindo aqui mentalmente, né, vamos dizer assim. Se eu fizer w igual a 0, setinha ali do lado está mostrando o quê? Que y mais 0 igual a 3, então a gente vai ter como resultado y igual a 3 e w igual a 3, tá certo? E o que é que isso vai me dizer? Conecta com o que eu falei anteriormente, ou seja, lembra que cada uma das incógnitas vai estar representada num eixo desse plano cartesiano aí. Então, se eu fizer essas marcações, olha o que é que vai acontecer. Feita a marcação do eixo que vai ser representado pela incógnita W. No caso ali, ó, W igual a 3, olha como é que vai ficar essa representação lá no eixo. Y igual a 3, vamos ver como é que vai ficar aquela representação no eixo. Então, dá uma olhadinha como é que essas informações vão estar organizadas no gráfico. Então, presta bem atenção, para a gente representar graficamente, a gente tem que organizar um monte de informações. Não é ir direto para o gráfico, não. Não é direto para o plano cartesiano, não. Então, dá uma olhadinha como é que ficou. W igual a 3, lembra que eu disse que o eixo deitado, o eixo horizontal, iria representar os valores da incógnita W. Então, eu marquei ali, está marcado ali no eixo deitado, o eixo horizontal, o valor 3, que representa aquele W igual a 3. E agora eu vou marcar no eixo em pé, o eixo vertical, aquele valor ali, y igual a 3. Feito isso daí, vamos recapitular aquilo que eu falei anteriormente. Se o gráfico de uma equação desse tipo aí, é chamada equação de primeiro grau, é uma reta, e essa reta, ela precisa passar por esses pontos que eu encontrei, a gente simplesmente vai ver que é uma reta que passa por esses pontos aí, ou seja, passa nesse eixo deitado 3, passa nesse eixo em pé também no ponto 3. Então, se eu ligo esses dois pontos aí só para a gente compreender, né? Ou seja, se a gente sabe que é uma reta e ela precisa passar por esses dois pontos aí, eu simplesmente vou descobrir que a representação dessa reta aí, ela tem que passar por esses pontos, ela simplesmente vai ser essa representação aí, tá certo? Então, percebe que é um método, né? Foi uma aula sobre método. Então, se é um método, eu tenho que seguir passo a passo, né? Então, entenda que a representação gráfica aí que eu cheguei nesse resultado final, observa quantas etapas eu precisei passar. Lembrando que a primeira etapa é compreender o plano cartesiano, a organização de um plano cartesiano, e depois eu compreender qual foi o método apresentado, como é que esse método ele vai ser aplicado, tá bom? Então, essa imagem aí sintetiza um pouco do que a gente fez, né? Então, recapitulando, eu tenho a equação y mais w igual a 3. Eu preciso ver como é que é a representação gráfica. O que foi que eu fiz? Apliquei o método de interseção com os eixos.
Ou seja, eu descobri aonde é que a representação gráfica passa nesse eixo deitado, que é onde estarão as representações, os valores da incógnita W, e depois eu descobri aonde é que essa reta passará no eixo em pé, no eixo vertical, que é onde estarão representados os valores da incógnita, Y, desculpe. Feito isso, eu já sei que a representação gráfica é uma reta, então é uma reta que passa por esses dois pontos aí, tá certo? Então essa é a representação gráfica dessa equação. E a gente agora já pode começar a imaginar como é que são as outras situações, né? Ou seja, se eu tiver outras equações de primeiro grau, o que é que eu preciso fazer? Lembra que essa equação aí, ela faz parte de um sistema de equações que a gente estava estudando, né? Então, se eu tenho dificuldade, por exemplo, em perceber como é que é a representação dela, é só eu compreender como é que o método é aplicado, tá certo? Então, esse método aí, como eu estava dizendo, ele precisa ser visto passo a passo para você compreender cada uma das suas etapas, tá bom? Então, essa representação é de uma reta e você vai perceber que representar graficamente um sistema de equações, ele não é apenas representativo, como sugere o tema da aula, mas ele também é interpretativo e a gente vai perceber que interpretar um sistema de equações a partir da sua representação gráfica facilita você fazer algumas compreensões, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente viu um método e a gente percebeu que esse método ele vai auxiliar a gente a compreender a resolução e a interpretação de algumas situações num sistema de equações. Você vai ver nas próximas aulas com o professor Ricardo que aquelas soluções que vocês estudaram nas aulas anteriores, ou seja, resolver um sistema de equações pelo método da adição, pelo método da substituição, faz as representações. Você vai perceber que essas representações estão de acordo com o que a gente viu na aula de hoje, tá certo? E para finalizar, eu queria mostrar a vocês que nessa representação aí, eu botei aquele símbolozinho lá do YouTube, porque como é uma aula de método, provavelmente você, se prestou bem atenção, você conseguiu entender o passo a passo da minha explicação. Só que na hora que isso vai para você tentar executar, pode criar algumas dúvidas, pode criar algumas dificuldades, porque você está aprendendo um método. Então a sugestão é, pega essa equação, coloca aí no papel, y mais w igual a 3, desenha o eixo, esses eixos aí, o eixo deitado, horizontal, o eixo vertical em pé, coloca os pontos lá, faz de 1, 2, 3, 4 até 5 e tenta repetir o que eu fiz aqui. Qualquer dúvida, vai lá na aula que vai estar no YouTube, volta, vê as partes que eu fui falando que você teve dificuldade e tenta aplicar cada um desses aí, tá certo? Pessoal, muitíssimo obrigado. Na próxima aula vocês vão continuar com o professor Ricardo, onde ele vai continuar um pouco essa parte de álgebra com vocês, ok? Me despeço aqui de vocês, um tchau, tchau e até a próxima.